É meu convidado Francisco Braz, é presidente do STAL. Muito boa tarde e obrigada pela sua disponibilidade em ter vindo à TV24. O STAL denuncia cerca de 12 mil despedimentos que poderão estar na calha com a extinção de cerca de 70% das empresas municipais. Como é que chegaram a estes números? O governo anterior, na transição do anterior para este, tinha feito um levantamento reconhecendo que responderam 2/3 das empresas e detectava 14 mil trabalhadores. O Sr. Secretário de Estado vem depois, só conhece 12. Não fala a verdade. Nós prevemos que trabalham neste setor um pouco mais de 16 mil trabalhadores. E destes, mais de metade são contratados pelo vínculo privado. O Código do Trabalho diz que, extinto o local de trabalho, eles perdem o emprego. Portanto, estamos aqui a falar já de entre 8 a 10 mil trabalhadores. É preciso seriedade nestas coisas. Mas eu queria dizer duas coisas muito rápidas. Primeiro, diz-se que o setor tem crise, que a administração local, que é as dívidas. Mas a administração local, em 2011, tinha 3,3% do endividamento. Contribuía com isto. O Estado, no seu conjunto, tinha 107,8%. Portanto, não é a administração local. Um segundo aspecto é que estamos a falar... Mas esse 100% de endividamento do governo é a soma do endividamento de várias parcelas. Conta com os 3,3% da administração local. E podemos dizer que, então, o Estado estaria sempre acima dos 100% de endividamento. Mas a administração local, em 2011, contribuiu com 50% do investimento público. 50%, não estamos a falar de outra coisa. Um terceiro aspecto é que estamos a falar não de empresas que se possam encerrar ou não se encerram, que depende da opinião de um, mas que prestam serviços essenciais na área do ambiente, na área da educação, na área da água e que são insubstituíveis. Era justamente isso que eu lhe queria fazer, que eu lhe queria questionar. O STAL concorda com a necessidade, porque o ministro Miguel Relvas diz que há uma necessidade de reformar este setor. O STAL concorda que seja necessário extinguir empresas municipais? Se nós analisarmos o setor, se dissermos entre 3 a 5% destas empresas são desnecessárias. Mas o conjunto delas está a prestar um determinado serviço, de maneira que temos que lhe encontrar uma solução. Extingimos-las. Levamos as pessoas para o desemprego. Mas não dizemos que elas devem ser internalizadas, ou seja, devem passar para as autarquias. Pelo contrário, temos dificuldades a que as autarquias reassumam esses serviços. Então, está a tentar desbaratar-se património português. Portanto, arriscamos-nos a que estes serviços que eram prestados por estas empresas municipais depois não sejam prestados por ninguém? Ou que sejam prestados por um qualquer privado, tipo parceria pública ou privado, que duplica os custos ou ao horário público ou aos utentes. Ou seja, as soluções podem sair ainda mais onerosas do que estas. Exatamente. Nós conhecemos a história triste das parcerias público ou privadas neste país. Conhecemos também alguns municípios que privatizaram serviços destes, em que eles se tornaram grandemente mais caros, ou que têm gerado muitos protestos deste Passos de Ferreira. Têm triplicado alguma coisa aos preços, e, portanto, a história neste aspecto é triste, muito triste. Depois o Sr. Secretário de Estado dizia uma outra inverdade, que é os que têm vínculo público podem passar para as autarquias. Mas as autarquias estão a reduzir, por obrigação do orçamento, 2% do pessoal. Então passam para onde? Um terceiro aspecto, que não é sério, que é desleal e deselegante e até pouco inteligente por parte do Secretário de Estado, dizer que estes trabalhadores podem ser oponentes a concursos públicos quando os concursos públicos estão vedados. A administração local não só está obrigada a despedir, como não pode readmitir. Então está a dizer uma inverdade para fingir. E isto é desleal e não é sério, não? O STAL admite que seja feita uma análise, um estudo à eficácia destas empresas municipais para aferir se elas devem continuar abertas ou devem ser encerradas? Nós dizemos mais. Estamos disponíveis para discutir em todos os aspectos
empresa a empresa, qual a melhor solução. Não fomos, pelo contrário, tivemos muitas reticências à formação destas empresas, porque consideramos que, em regra, isto é um serviço público, deve ser prestado com o interesse público. E criou-se, a partir do governo... Deviam ser as autarquias a realizar estes serviços. Claro, criou-se a partir do governo do atual Presidente da República, o Dr. Cavaco Silva, a ideia de que a qualidade destas empresas se media pelos lucros que tinham. Mas recolher lixo só dá lucros se alguém o pagar, porque é uma tarefa pública de saneamento. Ajudar à educação das crianças só dá lucros se alguém o pagar. Não é possível. Portanto, quando se diz que se extinguam estas empresas e se propõe que venha para aqui uma empresa privada, o que está a dizer é que ela vai ter lucros à conta ou do erário público Mas ainda há um terceiro aspecto. É que estas empresas têm um património público incalculável. Mas muitas delas foram, por obrigação e imposição do Estado Central, o seu património foi avaliado de forma extremamente desvalorizada. Ora, se estão a preparar para entregar ao setor privado, é um crime contra o país, não é? É um crime para o nosso património. Francisco Braz, muito obrigada por ter vindo à TV24 explicar, no vosso entender, do STAL, os perigos da extinção destas empresas municipais. Obrigado, nós, obrigado. TV24